A igreja estava lotada. O murmúrio baixo das pessoas se misturava ao som dos soluços contidos e ao farfalhar das roupas escuras. Flores brancas adornavam o altar, exalando um perfume suave que contrastava com o cheiro forte das velas e do incenso. O ambiente era sufocante, carregado de tristeza e despedida. Eu me sentia anestesiada. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ainda assim, as lágrimas continuavam a escorrer pelo meu rosto. Minha mãe estava ali, dentro daquele caixão fechado, e eu não conseguia aceitar. Como era possível que alguém tão cheio de vida tivesse partido tão repentinamente? Minha mãe sempre foi meu porto seguro. Quando eu era criança, ela segurava minha mão nos momentos difíceis e me embalava quando o mundo parecia cruel. Ela me ensinou a ser forte, a acreditar em mim mesma, a nunca deixar que os outros pisassem em mim. E agora, ela não estava mais aqui. Minha mente vagava entre lembranças, e minha dor só aumentava. Eu me lembrava das noites em que ela sentava comigo na varanda, me contando histórias de quando era jovem. Dos abraços quentes que me davam segurança nos momentos mais difíceis. E agora? Agora tudo isso havia se transformado em memórias, e a realidade me esmagava. Tentei me concentrar na cerimônia, mas era difícil. Parentes e amigos vinham até mim, seguravam minhas mãos, diziam palavras de conforto. Mas nada realmente me consolava. Eu apenas acenava com a cabeça, agradecia mecanicamente e tentava controlar o nó na garganta. Foi nesse momento, enquanto eu tentava manter a compostura, que senti um toque frio no ombro. Olhei para o lado e encontrei Rodrigo, meu marido, ao meu lado. Seu rosto não carregava tristeza, empatia ou sequer respeito pela ocasião. Havia apenas impaciência. Fernanda, já deu, né? Ele sussurrou, inclinando-se para perto de mim. Minha mente demorou a processar suas palavras. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender o que ele queria dizer. O quê? Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Isso tudo. Esse velório já está durando muito. Eu tenho um compromisso mais tarde. Um choque percorreu meu corpo, como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre mim. Eu queria acreditar que tinha ouvido errado. Rodrigo, estamos no funeral da minha mãe. Ele bufou, cruzando os braços e passando a mão pelos cabelos como se estivesse entediado. Sim, eu sei. Mas eu já fiz minha parte, já compareci. Não preciso ficar aqui o dia todo, preciso? Senti um aperto no peito. Como ele podia ser tão insensível? Como podia tratar o funeral da minha mãe como um evento social qualquer? Você deveria querer ficar. Você deveria estar ao meu lado. Ele revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando. Fernanda, eu já falei, não sou bom com esse tipo de coisa. Ficar aqui ouvindo choro, vendo gente lamentando, isso não ajuda ninguém. Não vai trazer sua mãe de volta. A frieza em suas palavras me atingiu como um golpe. Eu sentia que um abismo se abria entre nós, e talvez esse abismo sempre tivesse existido, mas eu nunca tinha prestado atenção. Minha visão ficou turva pelas lágrimas que insistiam em cair. Minha mãe sempre dizia que, nos momentos mais difíceis, conheceríamos o verdadeiro caráter das pessoas ao nosso redor. Se é assim que você se sente, então vá. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Rodrigo me olhou por um instante, como se estivesse ponderando, mas então deu de ombros e simplesmente se virou. Ele saiu do salão sem olhar para trás. Eu o observei desaparecer pela porta, e meu coração se despedaçou. Naquele momento, percebi que estava completamente sozinha. O padre ainda discursava sobre a bondade da minha mãe, sobre como ela havia sido uma mulher generosa e querida por todos. Meus tios choravam baixinho no banco da frente. Eu queria me concentrar em cada palavra dita, queria homenageá-la com minha atenção, mas minha mente estava devastada. Os olhares ao redor me analisavam. Alguns com pena, outros com reprovação. Certamente muitos tinham ouvido a troca de palavras entre mim e Rodrigo. Eu sabia que, entre cochichos, algumas pessoas estavam julgando minha relação. Minha prima Ana se aproximou, sentando-se ao meu lado. Ela segurou minha mão e a apertou com força,
sem precisar dizer nada. Eu sabia que ela queria me lembrar que eu não estava totalmente sozinha. O tempo parecia correr de maneira estranha. As horas se arrastavam e, ao mesmo tempo, passavam rápido demais. Quando percebi, já estavam preparando o caixão para levar ao cemitério. Levantei-me mecanicamente, caminhando ao lado dos meus familiares. A cada passo, o vazio dentro de mim aumentava. O dia estava cinzento, como se até o céu chorasse a perda da minha mãe. Ao chegarmos ao cemitério, a cerimônia final começou. Palavras bonitas foram ditas, mas eu mal conseguia absorvê-las. O barulho da terra sendo jogada sobre o caixão foi como um soco no peito. Era real. Definitivo. Minha mãe se foi. E Rodrigo, ele me abandonou no pior momento da minha vida. Mas se ele achava que isso ficaria impune, que sua atitude seria esquecida com o tempo, estava completamente enganado. Porque, mais cedo ou mais tarde, a vida sempre cobra. Os dias que se seguiram ao funeral da minha mãe foram um borrão de dor e vazio. A casa, que antes era cheia de vida, agora parecia um lugar estranho, silencioso demais, frio demais. O cheiro do café que minha mãe costumava fazer todas as manhãs já não existia, e as paredes, antes acolhedoras, pareciam me sufocar. As primeiras noites foram insuportáveis. Deitar na cama e encarar o teto escuro me fazia reviver cada detalhe daquele dia terrível. Eu tentava evitar pensar no momento em que Rodrigo simplesmente foi embora, mas era impossível. As palavras dele ecoavam na minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Já deu, né? A frieza, a impaciência, o desdém. Meu marido, a pessoa com quem eu compartilhei tantos anos, me abandonou no momento em que eu mais precisava de apoio. Ele não voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte. Quando finalmente apareceu, agiu como se nada tivesse acontecido. Era uma manhã chuvosa quando ele entrou pela porta, sacudindo o guarda-chuva e deixando pingos pelo chão da sala. Eu estava sentada no sofá, abraçando uma xícara de chá que já havia esfriado há muito tempo. Bom dia, ele disse casualmente, como se estivesse voltando de uma viagem de negócios. Eu levantei o olhar, sentindo minha raiva fervilhar. Meu peito estava pesado com tudo que eu havia engolido nos últimos dias, mas tentei manter a calma. Bom dia? Você tem noção do que fez, Rodrigo? Minha voz saiu controlada, mas carregada de indignação. Ele suspirou e jogou a mochila no chão, como se estivesse cansado de um fardo que ele mesmo criou. Fernanda, eu não quero brigar. Eu só precisava de um tempo. Você estava tão emocionalmente instável, e eu achei melhor me afastar. Meus dedos se apertaram ao redor da xícara. Você me abandonou no funeral da minha mãe. Saiu sem olhar para trás, sem se importar com a minha dor. E depois desapareceu por dias. Ele coçou a nuca, desviando o olhar. Achei que você precisaria de espaço. Espaço? Rodrigo, eu precisava do meu marido. Eu precisava de alguém que me abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem. Você deveria ter sido essa pessoa. Ele revirou os olhos, como se estivesse cansado do assunto. Fernanda, eu sou assim. Não sou de ficar choramingando. Cada um lida com a dor de um jeito. Eu achei que ficar ali, vendo toda aquela lamentação, não ajudaria em nada. Minha respiração ficou pesada. Não ajudaria você. Mas para mim, significaria tudo. Rodrigo bufou e passou a mão no rosto, como se eu fosse uma criança birrenta reclamando de algo trivial. Ok, me desculpa, tá bom? Eu deveria ter ficado, deveria ter dito as palavras certas, mas eu não sou bom com esse tipo de coisa. Eu sou prático, gosto de resolver as coisas de forma objetiva. Eu ri, mas foi um riso amargo. E o que exatamente você resolveu fugindo? Ele não respondeu. Apenas pegou a mochila do chão e começou a subir as escadas. Vou tomar um banho e depois podemos conversar melhor. Não, Rodrigo, minha voz firme o fez parar no meio da escada. Ele se virou, parecendo impaciente. O que foi agora? Levantei-me do sofá, sentindo uma força crescer dentro de mim. Durante anos,
Tolerei as atitudes egoístas de Rodrigo, sempre me convencendo de que ele era apenas alguém prático. Mas naquele momento, percebi que havia uma enorme diferença entre ser prático e ser insensível. Não tem conversa. Eu não posso mais ignorar quem você realmente é. Eu perdi minha mãe e, no mesmo dia, percebi que também perdi meu marido. Você não está aqui por mim, Rodrigo. Você nunca esteve. Ele franziu a testa, claramente desconfortável. Você está exagerando. Só porque eu não reagi como você queria, agora sou um monstro? Não, Rodrigo. Você não é um monstro. Você só é egoísta. E eu não posso mais viver ao lado de alguém assim. O silêncio entre nós foi avassalador. Ele riu, mas foi um riso seco. Tá falando sério? Você quer jogar tudo fora por causa disso? Cruzei os braços. Você jogou fora quando decidiu que minha dor era um incômodo para você. Rodrigo desceu as escadas devagar, me encarando como se estivesse tentando entender se eu falava sério. E o que você pretende fazer? Pedir o divórcio só porque eu não fiquei de luto do jeito que você queria? O divórcio não é só por isso. É por tudo. Eu passei anos aceitando seu jeito, ignorando sinais de que você nunca esteve realmente ao meu lado. Mas agora, eu finalmente enxerguei a verdade. Ele suspirou, passando as mãos no rosto. Tá bom. Você quer que eu vá embora, é isso? Minha garganta apertou, mas eu mantive minha postura firme. Sim, quero que vá. Rodrigo ficou parado por um momento, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Pela primeira vez, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. Ele pegou a mochila de novo, olhou ao redor, como se procurasse algo a mais para dizer, mas no fim apenas balançou a cabeça e saiu pela porta. O barulho da chave girando na fechadura foi como um sinal definitivo de que minha vida estava prestes a mudar. Eu me sentei no sofá, fechei os olhos e respirei fundo. A dor da perda da minha mãe ainda era insuportável. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando uma decisão certa. Eu não sabia o que o futuro reservava para mim, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não precisaria mais carregar o peso de um casamento onde só eu me importava. Nos dias que se seguiram, Rodrigo ainda tentou me convencer de que eu estava tomando uma decisão impulsiva. Ele passou a me enviar mensagens, dizendo que sentia falta da nossa rotina, que o silêncio da casa o incomodava, que estava confuso. Mas eu já sabia o que estava acontecendo. Não era saudade de mim, e sim saudade da comodidade que nossa vida juntos oferecia. Ele percebeu tarde demais que não poderia mais me tratar como um acessório de sua vida, alguém que sempre estaria ali, independentemente de como ele me tratasse. Eu estava pronta para recomeçar, para aprender a viver sem a presença de alguém que nunca realmente esteve ao meu lado. E pela primeira vez em anos, me senti livre. Os dias que seguiram a partida de Rodrigo foram um misto de alívio e tristeza. Mesmo sabendo que tomei a decisão certa, o vazio deixado por ele era inegável. Não porque eu o amava, mas porque, por muitos anos, minha rotina foi moldada ao redor daquele casamento. De repente, a casa parecia grande demais, silenciosa demais. Mas com o passar das semanas, percebi algo curioso. A ausência de Rodrigo não me sufocava da forma que eu temia. Pelo contrário, era como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar sem medo de desagradar alguém. Mesmo assim, não foi fácil. Voltar para casa e não ter minha mãe para me dar apoio tornava tudo ainda mais doloroso. Às vezes, eu pegava o telefone por impulso, quase discando o número dela, apenas para lembrar que ela não estava mais ali. Eu chorava em silêncio nas madrugadas, sentindo um buraco no peito que parecia impossível de preencher. No entanto, Rodrigo não aceitou minha decisão tão facilmente. No início, ele tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Enviava mensagens curtas, como um marido que apenas saiu para uma viagem de negócios. Oi, como estão as coisas aí? Quer que eu passe aí para pegar umas roupas? Você tem certeza de que quer levar isso adiante? Eu ignorava a maioria das mensagens, mas quando respondia,
era apenas com a firmeza que ele nunca esperou de mim. Não há mais um nós, Rodrigo. Pegue suas coisas e siga sua vida. Foi quando ele mudou de tática. Rodrigo começou a me procurar diretamente. Primeiro, apareceu de surpresa na porta de casa, dizendo que queria conversar. Recusei. Depois, ligou insistentemente, sempre com a mesma desculpa de que precisava esclarecer algumas coisas. Você não pode simplesmente apagar tudo que vivemos, Fernanda, ele disse em uma das ligações. Respirei fundo antes de responder. Eu não estou apagando nada, Rodrigo. Eu estou seguindo em frente, algo que você deveria fazer também. Seguir em frente? Como se os últimos anos não significassem nada. Significaram, sim. Significaram que eu passei tempo demais ao lado de alguém que nunca me valorizou. E agora, estou me escolhendo. Depois disso, ele passou a apelar para o arrependimento. Eu cometi um erro, Fernanda. Eu fui um idiota, eu sei disso. Mas eu não quero te perder. Era tarde demais. Eu já havia perdido minha mãe, e isso me fez perceber que não podia continuar me agarrando a algo que me fazia mal. Mas o ápice da insistência de Rodrigo veio de uma forma inesperada. Certo dia, recebi uma ligação da minha sogra, Dona Helena. Ela era uma mulher séria, que nunca demonstrou muita simpatia por mim, mas sempre manteve as aparências. Quando vi o nome dela no visor do celular, meu coração acelerou. Atendi, hesitante. Fernanda, querida, eu preciso falar com você. O tom dela era gentil, mas eu já conhecia aquela entonação manipuladora. O que foi, Dona Helena? É sobre o Rodrigo. Ele está arrasado. Disse que você o expulsou de casa sem nem dar uma chance para explicações. Fechei os olhos e respirei fundo. Ele teve a chance dele. Muitas chances, aliás. Só que sempre escolheu o próprio ego ao invés de mim. Ela suspirou pesadamente. Eu entendo que você esteja magoada, mas casamento é isso, minha filha. São altos e baixos. Você precisa aprender a perdoar. Soltei uma risada irônica. Perdoar alguém que me abandonou no pior momento da minha vida? Ele não só me deixou sozinha, como demonstrou desprezo pela minha dor. A senhora realmente acha que eu devo fingir que nada disso aconteceu? Ela hesitou. Eu só acho que você devia reconsiderar. Rodrigo sempre foi meio desajeitado com emoções, mas ele gosta de você. Revirei os olhos. Se gostar de mim significa me deixar sozinha no enterro da minha mãe, então prefiro que ninguém nunca mais goste de mim desse jeito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então suspirou. Você é teimosa, igual sua mãe era. Mas tudo bem. Se você acha que está tomando a decisão certa, só espero que não se arrependa. A ligação terminou e, pela primeira vez, percebi o quanto a família de Rodrigo mimava. Ele cresceu acreditando que poderia fazer qualquer coisa sem consequências, que sempre haveria alguém para passar a mão em sua cabeça. Mas comigo, não haveria mais isso. E então, algo curioso aconteceu. Rodrigo parou de insistir. As mensagens cessaram, as ligações sumiram. Ele desapareceu como se nunca tivesse existido. No início, achei estranho. Será que ele havia simplesmente desistido? Mas logo veio a resposta. Ele já estava com outra pessoa. Descobri isso por meio de uma amiga em comum, que, sem querer, mencionou tê-lo visto em um restaurante, aos beijos com uma mulher loira. Aposto que ele já estava com ela antes mesmo de sair de casa, minha amiga disse, revoltada. Mas eu apenas ri. Eu não duvido. Mas quer saber? Que seja feliz. E eu realmente desejava isso. Não porque me importava, mas porque já não fazia diferença na minha vida. Eu segui em frente. Consegui reerguer minha vida, me aproximei de pessoas que realmente se importavam comigo e, aos poucos, fui reconstruindo minha felicidade. Rodrigo, por outro lado, não teve a mesma sorte. Poucos meses depois, soube que o novo relacionamento dele havia desmoronado. A mulher o deixou, alegando que ele era frio e egoísta demais. Ele tentou me procurar de novo, mas dessa vez, eu nem me dei ao trabalho de responder.
Rodrigo finalmente percebeu que, ao me abandonar naquele funeral, não apenas me deixou sozinha, ele selou o destino do nosso casamento. E agora, ele colhia as consequências de suas próprias escolhas. No fim, quem ficou sozinho foi ele. E eu? Eu estava melhor do que nunca. Naquele dia, visitei o túmulo da minha mãe e deixei um buquê de lírios brancos, os favoritos dela. Eu finalmente estou feliz, mãe. Do jeito que a senhora sempre quis para mim. O vento soprou suavemente, e eu senti um calor reconfortante no peito. Como se, de alguma forma, ela estivesse ali, me abençoando. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!